quando eu iniciei a faculdade, lá em 2005, eu ia e voltava pra Carpina todos os dias. Acordava 4h30 da manhã. Quando eu voltava, tava lá, caminhonete, eu lembro bem, a Silverado vermelha, carregada de capim, pra eu poder ir levar na fazenda a ração dos animais pra depois poder almoçar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do faturamento previsto pro ano de 2026. Pode falar. A gente tem a planejamento aí de faturar entre 15 e 20 milhões no ano de 2026. Perfeito. Estamos no caminho aí, a gente já vai ultrapassar a marca aí de, acho que 30% no terceiro mês, então a gente tá no caminho. São 12 meses, né? Sucessões não dá dinheiro. Mentira, dá dinheiro e ganha muito, muito mais que eu, inclusive. Aí eu falei que eu vou faturar de 15 a 20 milhões esse ano. Tem um amigo meu que ganhou 1,5 milhão só no mês de fevereiro em sucessões. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roy Jurídico, podcast da E3 Digital. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, pessoal. Vocês vão entender muito sobre gestão, muito sobre venda, muito como crescer um escritório de advocacia no meio de um caos, né? Na verdade, o escritório que a gente vai conversar agora, um cara que é cliente, que é parceiro, que é amigo, João Varela. E aí, João? Tudo bom, Caio? Vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre direito, sobre gestão e sobre como crescer seu escritório. Fechou. Turma, nesse episódio você pode esperar de tudo. A gente vai abordar vários temas aqui. Um escritório que, para quem não conhece, João Varela hoje, especialista em direito previdenciário, pai, marido da Aline e também hoje tem um escritório chamado João Varela Advogados. Esse ano vai contar um pouquinho da história, o faturamento, eu não vou me prolongar tanto nisso. Ele vai contar um pouco da história dele. E como de praxe, como sempre, aquela grande pergunta inicial. A pergunta que todo mundo fala pra mim, cara, mas por que você vai perguntar isso todo episódio? Vou perguntar todo episódio. João, Roy Jurídico tem muito a ver com retorno sobre investimento. Qual foi a ação que você tomou que mais trouxe retorno? Você pode escolher qualquer uma, seja na vida profissional, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Fica à vontade, qual a ação que te trouxe mais ROI? Vamos lá. Meu negócio principal, Caio, é o direito. Então, para mim, o escritório é a principal fonte de renda. Então, me concentro nele ali. Vou dizer que 99% do tempo. Então, o que vai me trazer mais ROI é o direito. Ah, eu invisto em outras coisas? Eu invisto sim. Invisto em cavalo, invisto em imóvel, invisto em ação, invisto em tudo que você imaginar, eu tô no meio. Mas o meu principal foco ali é o direito. E aí, o que é que eu percebi? Eu já tinha escalado aqui no offline. Eu escalei muito no offline. Offline é atendimento ali por indicação, advocacia tradicional. E aí eu vi uma oportunidade ali de negócio também na advocacia digital, um novo mercado para mim. E eu já tinha presença digital, não era tão forte quanto agora, eu não gravava tanto, mas aí chegava um cliente ou outro. Hoje, por exemplo, assim, no orgânico eu consigo tirar 20 clientes num dia, e aí fora o tráfego pago. Então, hoje eu estou investindo ali muito pesado no digital. Perfeito. Mas se você fosse elencar hoje, o principal, algo que mais te deu ROI foi o direito, foi a advocacia, então? Foi o direito, foi a advocacia. Rapaz, meu negócio é a advocacia. Eu fiz da advocacia, eu gosto muito de advogar. Vamos lá, eu sou filho de empresário, eu vim da mercância, né? Eu digo que nasci em cima da sala de um cavalo e me criei atrás de um balcão de casa de peça. Então, vamos lá, eu podia ter seguido aí por esse ramo, não, vou ser produtor rural, vou ser dono de casa de peça, vou trabalhar em posto de combustível, que é o que minha família trabalha, e eu não quis. Eu disse, cara, eu gosto de ser advogado, gosto de ler, gosto de estudar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu ia pra fazenda ali com minha mãe, com minha avó, com meu pai, e o que é que eu ia fazer, na verdade? Eu pegava o livro e ia estudar dentro do costo do boi. Aí, assim, eu gostava pra caramba dessa parte aí. Eu ia pra fazenda, de boa, mas eu ia estudar. Aí, o direito sempre me chamou. E aí as pessoas diziam assim, você vai ser advogado? Era aquele espanto, né, na minha época, assim. Eu comecei a estudar direito em 2006. Eu tinha passado em odontologia também. Sim. Aí, nada a ver, né? Aí nada eu tinha passado. Aí, o primeiro dia do curso de Direito era o dia que eu tinha que fazer a matrícula no curso de odontologia. Eu não fiz, escolhi no Direito, que era a aula do saudoso Armando, e aí ele me ensinou já a ser advogado ali, que eu tinha que falar o que eu queria, eu tinha que chegar intencionalmente ali. E aí, eu comecei a me apaixonar muito. Eu era apaixonado pelo direito, era apaixonado pela leitura, mas eu comecei a me apaixonar
pela advocacia. E aí, só que eu sempre tive esse viés de empresário, de empreendedor, porque eu vim de lá. Então eu consegui unir ali duas coisas que eu gosto muito. Eu consegui unir a advocacia, que eu gosto de advogar, assim, dizer, eu já fiz várias consultorias lá no escritório, e todo mundo diz, sai do operacional, sai do comercial. Cara, não consigo. E aí eu consegui unir ali a advocacia com o empreendedorismo. E hoje, de fato, a gente eu me concentro 99%, como eu falei ali, e a gente tem crescido cada vez mais aí, posso dizer que em torno de 50% cada ano. Show. A gente vai entrar em várias etapas aí em relação a esse projeto, em relação a toda a tua trajetória, né? Você já explicou muito bem o que você faz hoje, como que você faz hoje, o que você está procurando. Eu quero começar lá atrás. Vamos voltar pro Joãozinho, qual a tua originalidade, de onde você é, para o pessoal que não te conhece entender realmente, pô, o João veio de onde, para onde ele tá indo hoje, e depois a gente vai conversar um pouco sobre o futuro, para antes da gente entender de fato o que o João tem feito hoje para crescer cada vez mais o escritório, onde começou tudo, né? Você explicou também sobre a forma que você começou a estudar direito. Então eu quero eu quero entender de fato em relação como que foi esse começo. Vamos lá, como eu falei, né? Nasci em cima da sala do cavalo. Mas em qual cidade você nasceu? Em Carpina. E me criei atrás do balcão de peça de carro. E aí, o que é que me ensinaram? Que eu tinha que saber fazer antes de saber mandar. Era a primeira coisa ali, era a regra na minha casa. Você tem que saber fazer, senão você não vai saber mandar. E então, assim... Seus pais eram empresários? São. Ainda são. Estão vivos. Aí... essa era a regra. E aí eu fiz de tudo. Se você abastece carro. Troquei paleta lá na casa de peça, aquela paleta de limpar carro. Troquei também, paleta lá. Ela tinha que ir lá no estoque, pegar a paleta e ir lá botar no carro do cliente. Vacinar boi, cara, cansei de vacinar boi. Derrubar boi, claro que eu não derrubo boi, né, profissionalmente, mas eu consigo derrubar o boi também ali, usando um macaco, né? Quem não sabe o que é um macaco, com um nó de corda que você dá no boi, ele perde completamente a força e você faz o procedimento que houver necessidade. Então eu aprendi tudo que tinha que ser aprendido ali, de administrar a empresa a ter que varrer o chão ou lavar o banheiro. Então assim, desde o começo, sempre começou de baixo mesmo, dentro da empresa, para ir entendendo e com toda certeza isso serviu para hoje, né? Você construiu o escritório que você constrói hoje. Sem alívio, com certeza, Caio. Sem alívio. Eu posso dizer, por exemplo, quando eu iniciei a faculdade, lá em 2005, eu ia e voltava para Carpina todos os dias. Acordava 4h30 da manhã, 4 horas, 4h30 da manhã eu estava ali acordado já. 4h40, 4h50, o seu João, ele passava lá na porta da minha casa, pegava e eu ia para Recife. Quando eu voltava, tava lá, caminhonete, eu lembro bem, a Silverado vermelha, carregada de capim, para eu poder ir levar na fazenda a ração dos animais para depois poder almoçar. Você ter noção como é que era ali a rotina, regra. Né? Você tinha que acordar cedo, levar a ração e só depois você pode comer. Mas assim, isso me ensinou bastante a ter disciplina e a buscar o que eu quero. Então isso aí eu posso agradecer bastante à minha família. Perfeito. E aí, saindo de Carpina, vindo aqui para Recife, isso mais ou menos foi que época? Como é que foi essa fase da faculdade? O que você sentia alguma dificuldade na faculdade? Ou você já sentia que era diferente, que já conseguia agilizar mais processo? Cara, como é que foi esse período de faculdade? Como é que foi esse momento da faculdade dentro da vida do João? Ali na metade da faculdade, eu vim morar em Recife sozinho, né? Acabei aquele namoro de infância, né? Claro. Aí acabei aquele namoro de infância e comecei a vida aqui em Recife, né? Fui ali estagiário da defensoria, fui estagiário de algumas varas de fórum, depois eu fui estagiário na AGU, onde eu conheci a Aline, inclusive. Vale destacar que eu conheci a Aline, nós dois éramos estagiários, ali comecei em janeiro de 2008, 2009, eu conheci a Aline ali. Sim. Estavam perguntando onde é que estava a Aline Aleixo, e a Aline Aleixo estava de férias na praia, só que ela esqueceu de avisar que ela estava de férias na praia, lá pro RH da AGU, e aí eu fiquei curioso para saber quem que era a Aline, mas aí daqui a pouco a gente chega lá. Aí eu comecei ali na AGU e fui vendo, né, que assim, a advocacia era muito além. Eu poderia seguir todos os ramos, mas eu tinha a advocacia privada estava no meu âmago, sabe? Assim, eu queria ser advogado. E aí eu terminei a advocacia, eu terminei ali o estágio na AGU e, consequentemente, a
a faculdade também ali em 2010, final de 2010, e aí o último dia ali foi em finalzinho de janeiro de 2011, eu terminei a faculdade, terminei a AGU, e já tinha passado na OAB, e fevereiro de 2011, quando eu jurei, eu já tinha emprego, né? Fui trabalhar no escritório aqui de Recife, mas aí eu passei 4 meses lá, 6 meses lá, 6 meses eu passei lá. E aí eu vi que, cara, trabalhar para os outros, eu já tinha visto lá na AGU que ser servidor público não era o meu papel. Não era a tua vocação. Não era a minha vocação. Trabalhar como empregado no escritório era uma coisa que eu também não queria, não curti também. E não era porque o salário era ruim, não, e eu até era valorizado lá, mas não era para mim. Aí eu, cara, falei com a Aline, aí eu tinha uma grana guardada, tinha juntado uns boi lá no ensino médio, aí na faculdade tinha juntado os boi lá, tava com grana na conta, aí eu disse, vou abrir o escritório. Aí a Aline trabalhava para um outro escritório aqui de tributário. 2011. Tá. A Aline trabalhava lá no escritório tributário, a gente já tava com uma relação sólida e abrimos o primeiro escritório, que não tinha o nome aí de João Varela Advogados, o nome era Aleixo e Varela Advogados. E aí... A Aline pediu pra sair também do escritório, sua sócia. Calma, vai chegar lá. Aí a gente começou a advogar ali e tal. Aí a gente viu que o Aleixo Varela, sem o Aleixo presente, não tava dando muito certo, porque a gente precisava. A gente já começou com aquele pensamento, vamos expandir. Sim. Aí, só que João que aparecia. Cadê o Aleixo? Que é a Aline, né? Entendi. Então a gente mudou o nome. Aí mudou o nome ali pra João Varela Advocacia. Só que o escritório começou a crescer muito mais rápido do que a gente imaginava. Ele sempre cresceu mais rápido do que a gente planeja. E o escritório sempre foi do previdenciário, João? Ou não? Começou com várias demandas? Como que começou o escritório também no previdenciário? O início era só previdenciário? Era outras áreas? Como é que funcionava? Sabe o que me chamou a atenção no previdenciário? A gente tem uma fazenda lá, minha família tem uma fazenda lá, num distrito chamado Caraúba Torta. Caraúba Torta. É um distrito em Carpina, inclusive. Você passa de Lagoa do Carro, chega quase em Limoeiro para chegar em Carpina de novo, sabe? Que Carpina é antes de Lagoa do Carro e antes de Limoeiro. Sim. Mas, estranhamente, é de Carpina. Aí, seu João, que trabalhava lá, sempre me fazia pergunta de direito previdenciário. E, cara, eu tava no primeiro período. Cara, como é que eu vou responder a seu João aqui? Então, assim, eu tive que estudar direito previdenciário desde o primeiro período. Aí, coincidentemente, também, na AGU, para onde é que eu fui mandado? Para a parte de previdenciário de servidor público. Aí eu, cara, tem que estudar previdenciário mesmo. Aí, só previdência na veia. Primeiro emprego foi aonde? Escritório de previdenciário também. Aí eu, é previdência. O escritório de que você trabalhou 6 meses também é de previdenciário. Também era de previdenciário. Então o previdenciário ele escolheu, não foi você que escolheu o previdenciário, né? Pois o previdenciário me escolheu. Pra você ter noção, o seu João me perguntava coisa de aposentadoria rural de empregado. Aí eu, cara, aposentadoria rural de empregado. Eu ficava assim, tá, vou pedir o João, semana que vem eu trago essa resposta aí pro senhor, viu? Aí assim, foi bem interessante porque, de fato, o direito previdenciário me escolheu. E aí, assim, eu acabei me apaixonando realmente pelo direito previdenciário, porque eu vi que eu consigo fazer uma coisa que tá muito ligada a mim, que é fazer distribuição, transformar a vida das pessoas, de modo geral, e eu consigo ganhar dinheiro também, não sou hipócrita aqui, eu também preciso ganhar dinheiro, certo? Então eu consegui ali unir duas coisas que eu gosto de fazer muito, que é transformar a vida das pessoas e ganhar dinheiro. E então, tem dado muito certo até hoje. Até hoje, né? 2011 foi o começo, né? Basicamente o escritório tá fazendo aí 15 anos? Isso aí. 15 anos de escritório e desde o começo previdenciário. Ou não, no início... Porque no início geralmente você pega de tudo, né? Você faz de tudo. Ou não, desde o começo foi sempre previdenciário? Desde o início foi previdenciário. A gente pegava ali uma ação ou outra, mas sempre muito ligado ao previdenciário. O cliente tinha alguma ação vinculada com o escritório já de previdenciário, ele vinha com outra demanda, a gente acabava abraçando para fidelizar mais ainda o cliente. Sempre tive muito essa política comigo de fidelizar o cliente. Também vindo lá do comércio, né? Você quer sempre fidelizar o cliente. A gente não quer nem que ele pesquise. Você quer que ele venha direto a você, não quer que você pesquise. Entendi. E aí em 2011, o previdenciário em 2011 nem era tão explorado assim como é hoje, né? A demanda previdenciária e tudo mais. Essa transição de 2011, por exemplo, nessa época aí, que no caso a Aline estava entrando no escritório ou não? Tava só você? Como é que tava nesse momento a advocacia? 2011, só eu tava no escritório. A Aline me dava apoio na retaguarda. Você tava sozinho mesmo? Ou já tinha uma equipe ou era sozinho mesmo? Sozinho. Tá. Fazia atendimento, fazia o café,
ela limpava o chão, né? Fazia serviço de zeladoria do escritório também. Sim, então fazia tudo. E a Aline dava retaguarda ali numa petição ou outra, mas ela chefiava um escritório de tributário. Então ela não conseguia ali dar aquela atenção toda. Ela só veio pro escritório mesmo em 2014. 3 anos depois. 3 anos depois. E como é que foi esse início, cara? Abrir um escritório sozinho, autônomo. 2011 é bem diferente hoje, não tinha o digital para apoiar. Como é que foi esse começo? Como é que foi esses 3 anos, primeiros 3 anos aí? No primeiro ano tu já tinha contratado pessoas? Como é que foi esse começo pra gente poder entender? E o cara que é o jovem advogado também pegar alguma ideia do que ele pode executar hoje. Bem mais difícil que é hoje, porque aí o que aconteceu? Eu precisei viajar muito, né? Eu viajava muito pro interior, até hoje viajo, na verdade, né? Sim. Aí eu viajava muito pro interior para atender e também atendia aqui. Ou então se o cliente dissesse assim, ó, tô aqui, eu não pedia nem para ele ir no escritório, eu ia direto. Tu ia lá mesmo? Eu ia lá direto, eu atendi muitas vezes no Fórum de Jaboatão, no Fórum de Recife. Os cafés não eram tão populares quanto são hoje também, em 2011. Então eu atendia onde o cliente estivesse. Mas a gente tinha uma salinha, né? Começou lá no Bosque de Versalhes, na 1005, depois apareceu uma plaquinha lá no 607. Sabe? Que aí foi quando a gente estabeleceu mesmo ali a sala 607, tava aluga-se. E tinha aluga-se ou venda-se. Aí eu disse, olha, eu vou comprar essa sala. Aí ela disse, João, tu vai comprar essa sala como, João? Só tinha um sonho ali. Tinha um sonho, tinha um dinheiro guardado. Eu disse, rapaz, eu vou comprar essa sala. Não sei como é que eu vou comprar, mas eu vou fazer o que é a proposta. Entendi. Aí eu fiz a proposta lá de dar entrada de 10% do valor da sala que a mulher estava pedindo. Dona Ângela, muito obrigado por ter acreditado no meu sonho. E aí eu dei 10% de entrada só e disse que em 8 meses eu pagava o resto a ela. Caramba, em 8 meses, em 2011, querendo ou não, começando ainda, você já assumiu essa dívida aí. Já assumi essa dívida. Eu disse, rapaz, qualquer coisa, eu vendo o carro e vendo o que eu tiver, eu nasci nu, tô vestido. Sim. Aí, mas deu certo. Quando chegou lá em agosto de 2012, eu paguei pra ela ali. Quitei a sala. Quitei até antes, na verdade, até quitei um pouquinho antes. Entendi. Aí, pronto, foi isso aí. A gente começou na sala 607 e aí que foi aquele pensamento. Cara, essa sala aqui tem 3 compartimentos, né? Tinha um banheirinho ali, tinha 4 compartimentos. Tinha um banheirinho ali, tinha uma recepção, tinha uma sala que dava pra botar uma equipe e tinha a minha sala. Eu disse, pronto, aqui tá bom, vou estabelecer minha vida aqui agora. Sim. Aí, cara... Demorou quanto tempo lá? 4 meses. E aí eu batia na sala do vizinho. Aí, cara, tudo bom, meu amigo? Rapaz, você não quer vender essa sala não? Me alugar, emprestar, fazer alguma coisa? Fazemos qualquer negócio. O cara não vendeu de jeito nenhum. Não quis. E aí, assim, eu fiquei ali naquele aperto, a gente sem conseguir expandir. Aí eu vi a sala de baixo. Eu era advogado, senhorzinho, já não vou falar o nome dele, porque ele é muito conhecido. Sim. Aí eu disse, rapaz, será que esse advogado não vende? Pô, bati lá também, né? Nada de vender. Aí eu morava ali, já estava casado com a Aline ali, vamos dizer que a gente ficou ali na 607 até 2015. Então vocês passaram 3 anos lá, de 12 a 15, crescendo no escritório, deixando ali, né? Porque não cabia ninguém, não dava pra dar um espirro que incomodava o outro. Entendi. Ficando ali, vamos dizer, mais apertado durante um tempo, por conta que não tinha pra onde fugir, né? E você já tinha assumido a sala. Já tinha assumido, já tinha comprado, já tinha pago, só não tinha como expandir mais. Ninguém queria vender mais, a gente não encontrava outra sala lá no prédio. Entendi. Aí, o que foi que aconteceu? Belo dia, eu tava vindo pro escritório ali, morava no Espinheiro, lá na Gomes Pacheco. Sinto saudade danada de lá ainda. Aí, tava indo da Gomes Pacheco cedinho de manhã e peguei ali, errei a entrada literalmente para ir pro Bosque de Versalhes. Aí tive que entrar numa rua diferente. Sim. Aí quando eu vi uma placa, vende-se uma casa, eu disse, é essa. Aí eu tirei a foto assim e mandei pra Aline. Aí ela, você não é doido? Que casa velha danada, João. Sim, pô, a gente compra velho, mas reforma. Sim. Aí ela disse, não compre não. Aí eu, tá certo. Isso ela já era tua sócia já, Já né? era minha Em sócia. 2015, ela entrou em 14, já tava junto lá no escritório. Já tava junto. Aí ela disse, não compre não, viu, João? Tá certo, tá bom. Mentira, né? Já tinha parado na frente da casa. E já vi Já falei com o Fábio e disse, cara, eu vou comprar a tua casa, qual é a tua entrada?
Aí ele disse, tanto. Aí tem algum problema? Tem um alvará. Eu disse, cara, eu sou um cara do imóvel enrolado, não é possível. Aí tinha um enrolado lá, que era um alvará, que eu tinha que despachar pra liberar, enfim. Comprei essa casa ali, liberei, e aí, quando eu mostrei pra Aline, João, o que foi que você fez com o nosso dinheiro? Eu comprei a casa. Mas não tem casa aqui não, João, só tem um terreno. Aí eu... então, mas a gente agora vai fazer essa casa. Vai montar. Vai montar. Aí eu disse, não, acho que dá, né? Aí chamei Priscila, uma amiga da gente, que é arquiteta. Eu, Pri, faz aí o projeto e tal. Aí ela, tá, vou fazer, João. Fez o projeto e tal, a Aline gostou. Aí a gente achava que ia ser uma reforma. Aí o construtor disse, cara, não tem como reformar isso não. Tem que derrubar. Caramba. E aí... A Prefeitura de Recife é bem cheia de exigências, então o terreno era pequenininho e tal, e pra gente atender todas as exigências foi difícil pra caramba, mas passados-se ali 6 meses... Em 2016 já? Em 2016, a gente conseguiu, começou em 2015 a reforma, e em março de 2016 a gente se mudou. Aí foi quando eu disse assim, aí eu já tinha uma recepção mais aconchegante, tinha uma salinha de atendimento ali com 2 mesinhas... e tinha uma sala de produção e uma copa, que hoje, na verdade, nem é copa, é um corredor só. Hoje, a copa que era antigamente virou um corredor, mas aí eu vou chegar lá. Aí, eu consegui. Aí eu disse, não, agora tá tudo bem, né? Tenho 8 baias de trabalho aqui. E a sala lá, você vendeu, deixou lá a sala, alugou? Cara, além disso, todo dia pra vender, mas eu não consigo vender. Inclusive, tô me arrependendo todo agora, pessoal. Não consigo vender a sala. Não consegue? Não consigo. Por conta do começo? Por conta do começo. Ela não rende nada, galera. Ela não rende nada. Ela só rende trabalho. Eu pago taxa extra todo mês dela. Mas eu acho que não rende nada, assim. O que a gente vai fazer lá? Eu vou botar o meu comercial lá, pra vocês saberem. Agora o meu comercial vai pra lá. Vai ficar lá, então. A única coisa que eu vou fazer. Mas aí... Quando o escritório começou a crescer mais ali, em 2017, já não cabia mais gente. Lá já nessa casa já também. Já no 35 já não cabia mais, com 8 bares, que eu disse que achava que ia ficar, que tinha 2 salinhas de atendimento. Eu já tive que improvisar a recepção, improvisar a sala de atendimento, virou recepção, mais sala de atendimento. Tive que tirar uns móveis da sala da produção para poder botar mais uma baia ali, que foi uma baia improvisada. Aí, quando eu chego de manhã, Dona Bernadette bota uma placa de ventas na casa do lado. A 143. É 135, tá, pessoal? 135 do INSS. Sim. Minha casa principal é 135. Aí eu compro ali, aí começa a namorar ali, né? Aquele namoro com o vendedor, comprador. Aí passei ali 6 meses de negociando a casa da 143. E aí comprei ela, fiz a reforma, né? E aí eu já tava com 25 baias de trabalho, 25, fora minha sala, fora de Aline, tinha 25 baias ali, e de estações de trabalho. E aí, 2018 não tinha mais lugar pra ninguém trabalhar. Nas 2 casas? Nas 2 casas. E aí eu tirei férias em dezembro, não é férias não, né? Que advogado não tira férias. Principalmente, né? Advogado empreendedor. Aí fui ali pra praia e tal, não sei o quê. Quando eu volto à praia no final de semana... Sempre eu tô voltando de algum lugar, então. Pois é. Aí quando eu vejo a casa colada no 143 com a placa de venda, seu carro. É agora. E aí, tudo bom, meu amigo? Quanto é a casa? Aí comprei. Aí hoje a gente tem... Só aqui na sede são 70 baias. Show. E não tem mais lugar. Não, graças a Deus. E João, pra tu ter conseguido crescer tanto o escritório já a nível de estrutura, cara, como que foi também a parte de clientes, né? Porque crescer em estrutura, ao mesmo tempo você estava crescendo em quantidade de processos, quantidade de clientes, né? Então, os dois aconteciam muito ao mesmo tempo. Então, como que você fazia já nessa época para prospectar novos clientes, para conseguir ano após ano? A gente tá falando aqui 2016, 17, 18, basicamente triplicar de tamanho, quadruplicar de tamanho. Como que você já conseguia fazer com que o escritório crescesse tão constante? Caio, eu tenho aquela veia do comércio, né? Assim, para quem vem do comércio, a cativar o cliente é fácil. Assim, eu aprendi a cativar o cliente muito cedo. Pra você ter noção, assim, eu falei aqui que eu ia pra faculdade, voltava, tinha que nem almoçava, ia botar ração e tal, e depois voltava. Mas aí, fora isso, no final de semana eu tinha que organizar a cobrança da empresa e ainda tinha que atender os clientes e ainda tinha que ficar no caixa.
Isso quando adulto, mas com 12 anos eu já ficava na empresa só, no caixa da empresa só. E eu tinha que ir ali negociar, dar desconto, ver se estava certo, bater o caixa. E aí isso me ensinou bastante a como cativar e a fidelizar o cliente. Então assim, eu sempre busquei muito fidelizar o cliente, me desdobrava para fidelizar o cliente. Às vezes um processo ou outro, ali não vou negar, pode ter me dado prejuízo por causa dessa cativação, mas em compensação, aquele cliente me levava 2, 3 ou 4 clientes, quando não 10. Como já teve vezes, então, né? Então, cara, desses 2016, desde o início, né? Mas nesses 3 anos que foi o pico maior de crescimento do escritório, foi 100% na indicação? Você tinha parcerias? O que você fez a nível de canal mesmo de venda? O ponto também que você tinha, a estrutura que você tinha também chamava clientes, muito provavelmente, né? Então eu queria entender um pouco sobre o canal, como é que você fazia para atrair mais clientes nessa mesma época. Indicação, Caio. 100% indicação. 100% indicação. Até 2023 foi 100% indicação. 100% indicação. Tipo assim, tu tinha uma forma que tu incentivava o teu cliente a indicar, ou realmente, assim, os clientes gostavam tanto do trabalho que, cara, um que trazia outro, que trazia outro? Caio, eu vou te dizer que a minha vida é o cliente, assim. Hoje também. Minha vida é o cliente. Eu me dedico, como eu falei, 99% eu me dedico ali ao cliente. E a experiência do cliente tem que ser boa, mesmo que a minha seja ruim. A experiência do cliente tem que ser boa. Então eu me dedico muito a isso aí. E isso me traz muito ROI. Os clientes trazem outras pessoas e indicam. Eu vou dar até um exemplo que deu hoje, assim. O que aconteceu hoje? Hoje, seu Nivaldo disse: "Ei, doutor, sou seu cliente aqui desde 2017. Hoje ele recebeu mais 2 RPVs, mais 2 processos que ele acabou hoje. Ele disse: eu vi uma revista ali na recepção do senhor, que o senhor tá na capa. Aí eu queria uma para mostrar para os meus amigos quem é meu advogado e para indicar o senhor para mais pessoas. Então, assim, eu me dedico 100% aos clientes. Cara, assim, eu fiquei bem emocionado porque o cara me pediu uma revista que não tem nada de que interessa ele, só quer para mostrar aos amigos dele ali quem é que é o advogado dele, o que é que o advogado dele faz e o que é que o advogado dele resolve. Entendi. Então, cara, esse crescimento 100% por indicação, eu falo isso porque os advogados que a gente geralmente entrevista e tudo mais, todo mundo começou dessa forma, né? Começa pela indicação, fideliza o cliente, faz o cliente ter resultado, porque não tem coisa melhor do que você trazer resultado para o seu cliente, porque pela consequência de um bom trabalho é sempre novos clientes chegando, né? E, cara, nessa transição, 2017, basicamente você estava com a estrutura maior, até hoje, o que mudou mais no escritório? O que você teve que... O João de 2017, que já estava crescendo em estrutura, para o João que é hoje, o que realmente mudou? Também mudou também na tua sociedade com a tua esposa, como que funciona essa sociedade, como que você fez para dar tão certo também, porque não é fácil, eu acredito em você que não é fácil, mas eu queria entender o que mudou do João de 2017 para o João de agora, de fato. Então eu vou partir aqui a nossa conversa, vou falar da sociedade com a minha esposa. Perfeito. O que é que a gente faz para dar certo? Uma vez me falaram uma frase que me marcou bastante, que a Aline sonha muito mais meu sonho do que eu sonho. Então, assim, o apoio dela para o crescimento da empresa, do escritório João Varela Advogados, foi essencial. Desde o início, assim, ela não se opôs a trocar o nome do escritório, ela não teve esse ego. Ela falou ali, não compra a casa, porque ela tinha medo, não do empreendimento, que a gente sabia que o escritório estava dando certo, mas do trabalho que aquele escritório ali ia dar. Mas depois que eu comprei a casa, ela disse, agora a gente faz. E a gente não desiste. E aí a gente fez. E aí até hoje é assim. Quando, por exemplo, eu vou ali comprar couro, lá em Cachoeirinha. Vamos entrar aqui nessa cidade. Ela passa ali na frente do imóvel, tem uma placa de venda. Se ela vê que é estratégica, ela diz, liga agora e compre. Ela não ela não me freia. Sim. Ela às vezes me freia preocupada se eu vou dar conta de administrar tudo. Mas se ela vê que o negócio é bom, ela diz, agora, vamos ligar agora. Para o carro agora e vamos fazer isso. Pare isso aqui agora e vamos botar isso aqui para moer. Pare isso e vamos fazer isso. Em todos os nossos investimentos, ela faz isso junto comigo. Então, assim, ela tem um apoio irrestrito a tudo que eu faço. Perfeito. Então, se eu não conseguir tocar
um negócio, ela vai lá e toca, ela bota a mão. E aí a gente vai junto ali, sempre sem soltar a mão um do outro. Perfeito. E aí, 2017, hoje, para o João, basicamente, perdoe, o 2017 para o João de hoje, o que mudou de fato? Cara, hoje eu tenho que ser muito mais gestor, certo? Eu tenho uma grande dificuldade de soltar o comercial e o operacional. Se você me disser, e aí eu digo isso para toda contratação que a gente faz lá no escritório, eu digo o seguinte, pessoal, vocês estão chegando aqui, tá a estrutura toda montada, vocês vão ver que as placas dos imóveis são de movelaria boa, de loja boa, mas nem sempre foi assim. Então, assim, não vou começar dizendo a você aqui, não me enrola. Por quê? De limpar o chão a fazer recurso extraordinário, eu sei. Então, essa é a diferença. Eu faço tudo, eu sei fazer tudo, não enrolo ninguém. E eu tenho tentado agora a sair do operacional. Tanto que a gente fez uma mudança no escritório. Hoje, a Aline, que toca a gerência operacional, juntamente com Tati, que é pouco falado, eu falei Tati aqui, mas Tatiana Ferreira, são elas duas que tocam o operacional do escritório. A Aline faz 100% operacional e Tati faz 100%, doutora Tatiana Lima faz 100% a controladoria. Então, ela tem todos os números do escritório, de faturamento a procedência, eficiência, qual é o benefício que concede, nega, qual é que tem mais índice, ela dá tudo isso na ponta do lápis. Então as duas tocam essa parte, elas escolhem quais são os benefícios que a gente vai tocar, quais são os produtos ali que a gente vai tocar. E a minha parte é, hoje, fazer o comercial dar certo. Então eu faço o comercial offline, e aí eu treino a equipe que vai ficar no offline e também treino a equipe que vai ficar no online. Então essa é a minha função hoje no escritório. Qual é o próximo passo? Em tese, seria eu deixar realmente completamente comercial e ficar só no treinamento, na supervisão. Isso aí vai me dar... Isso me dá, na verdade, uma grande aflição. Porque eu gosto muito de ser gestor, mas Sim. gosto muito mais de ser advogado. Entendi. E aí dá uma aflição ainda chegar nesse ponto. Tanto que aí hoje, o que é que eu faço? Eu escolho ali quais são os dias que eu vou atender na semana, quais são os dias que eu vou gerir escritório e quais são os dias que eu faço a parte do faturamento junto com o nosso financeiro. Então, cada dia da semana ali eu vou mudando alguma coisa. Se organizando, né? Pela posição que tu tá hoje, João, basicamente uma posição de CEO, o CEO basicamente hoje, para quem tem um escritório que já fatura muito bem, já tá com... O João hoje tem 70 pessoas hoje no escritório. 75. Você pode abrir número, quanto que é o faturamento anual do escritório? Vamos fazer o seguinte, vamos falar do faturamento previsto para o ano de 2026? Pode falar. A gente tem o planejamento aí de faturar entre 15 e 20 milhões no ano de 2026. Perfeito. Estamos no caminho aí, a gente já vai ultrapassar a marca aí de, acho que 30% no terceiro mês, então a gente tá no caminho. São 12 meses, né? Então tá na luta, então, né? Tá na luta, então. Tá na luta. Cara, e aí com 70 pessoas hoje dentro do escritório, né, para essa estrutura, de fato você tem que fazer um pouco de tudo. Não tem como você ser só operacional, ser só marketing, ser só comercial, enfim, não tem como. Então, muito bom que tu já tem essa visão que a partir de agora você tem que transitar entre essas áreas, que é o que vai fazer o escritório crescer cada vez mais. E você também tem outras sedes, né, João? Pelo que eu, analisando aqui, tudo que você me passou, tudo que foi passado da sua equipe, hoje você tem 8 sedes, fora aqui Recife. E, cara, como que tu faz hoje para conseguir ter gerência em 8 sedes, se eu não me engano? Esse ano a gente vai chegar a 12. 12 sedes. 12 sedes. Então, a gente forma líderes em escala. E é o que a gente, pelo menos a gente tenta, né? O nosso objetivo é fazer uma escala de líderes. E cada líder... Essa escala, todo mundo é interno, que vai para essas sedes? Como é que você tem feito isso? Então, as pessoas que a gente vai ali promovendo, ou por merecimento ou por tempo de casa. A gente vai escolhendo ali quem são os líderes mais fiéis e quais são os que têm melhor desempenho. E aí aquelas pessoas são designadas de acordo com suas qualidades, com seus skills. A gente vai designando ali para líder de sede. E isso tem dado muito certo. E também tem retido bastante talentos nesses, vamos lá, quase 15 anos de advocacia de escritório.
Temos retido aí bastante talentos. Um deles, por exemplo, é a doutora Tatiana Lima, que hoje, com certeza, é um dos peças-chave do nosso escritório, assim como a Aline, que é minha esposa. Perfeito. Então, hoje está com quantas sedes atuais? Para esse ano 12, mas atualmente tem quantas sedes? Atualmente são 8 sedes. Então, essas 8 sedes, você tem um líder para cada sede, onde cada sede tem seu faturamento, ou você concentra tudo numa matriz e é um faturamento total do escritório? Como que você faz essa divisão hoje? Explica um pouco pro pessoal que, assim, tá no momento de crescer o escritório e tem muito receio, tá? Eu conheço muitos advogados que têm receio de abrir outras sedes, porque tem medo da bagunça, tem medo que um lugar vai ser diferente. E a gente entende que o crescimento ele acaba sendo normal, a desorganização, o caos acontecer dentro do escritório. E aí, para essa pessoa não ter esse freio, cara, como que você fez para conseguir crescer tão rápido e abrir mais sedes nesse formato? Vamos lá. Como eu falei, independente da viagem, se a gente está viajando aqui por Pernambuco, vamos lá. Todas as sedes são aqui no estado de Pernambuco. Tá. Certo? Todas as unidades, a sede e a sede filial são todas aqui no estado de Pernambuco. A gente advoga no Brasil inteiro, mas as sedes, os espaços físicos são aqui no estado de Pernambuco. E como falei, ela sempre me apoia, ela me ajuda ali a escolher estrategicamente quais são as unidades e também os líderes que serão designados para cada unidade. Ela me ajuda tudo nisso aí. Com relação à divisão de faturamento, cada unidade tem seu faturamento dividido. Tá? No nosso sistema financeiro, a gente consegue fazer ali os centros de custos separados. Perfeito. E aí, quando eu falar centro de custo, entenda-se aí despesa e receita. Certo? Perfeito. Então, aí eu consigo designar qual foi a unidade que gastou internet tal, qual foi a unidade que arrecadou tal valor. Então, no final do mês, eu consigo tirar o faturamento inteiro, bruto, e aí, também consigo tirar o faturamento e os gastos e as receitas de cada sede, de cada filial, ali separadamente. Então, a gente faz todas essas divisões separadamente dentro do próprio sistema. Vamos falar que a gente faz um organograma, né? Sim. A gente sai desenhando sede, matriz, as filiais, e a gente vai colocando ali quanto a gente gasta em cada pessoa, em cada lugar. Então, cada salário é vinculado a cada unidade e a gente vai verificando ali se aquele escritório, se aquela unidade está dando certo ou se está dando errado. Né? Entendi. Ou se a gente precisa mudar alguma coisa e a gente também consegue até identificar se aquele produto está sendo bem aceito naquela unidade ou não. Entendi. E assim, em relação à centralização dos processos, tudo das unidades são feitas dentro das unidades, vem tudo para a matriz, as unidades ficam como ponto de apoio, ponto de venda, uma forma de atender o cliente. Como é que você faz essa distribuição? Ou cada unidade tem lá advogados que vão demandar o serviço? Caio, no início, cada unidade, né, a gente tinha a centralização tudo na matriz. Sim. Certo? E as unidades eram apenas pontos de captação. Só que, como eu falei, hoje a gente não tem mais espaço dentro da sede, dentro da matriz. Entendi. Para abarcar as equipes. Então, o que é que acontece hoje? Como é que a gente está dividido? Cada unidade fica responsável por um setor. Aí, por exemplo, a unidade X hoje está só com triagem e montagem de processo. A unidade Y está com recursal. A matriz fica com protocolo de inicial. E aí a gente vai dividindo aqui pelas equipes. A gente vai formando equipes ali para não deixar aquelas pessoas separadas, porque a interação é importante. Ali a troca de ideias entre as equipes, quando a gente separa demais fica ruim. E aí quando a gente centraliza ali o negócio flui muito melhor. Entendi. Então hoje, por conta de toda circunstância e situação, você optou por separar em relação às unidades, mas no começo era 100% matriz. 100% matriz. As unidades, as filiais, tinham apenas uma recepcionista, e aí, claro que no começo, João viajava também, para todas as unidades. Era Timbaúba, de 8 da manhã estava em Timbaúba, de meio-dia estava em Nazaré da Mata, e quando estava na Mata Sul, de 8 da manhã, 7 da manhã, na verdade, estava lá em Escada, de meio-dia já estava em Caruaru. Meio-dia não, 2 horas, né? Porque eu saía de meio-dia lá de Escada e 2 horas eu tava em Caruaru. Entendi. E aí a gente fazia assim. Hoje eu não tenho mais a unidade de Caruaru, dei exemplo porque foi assim que era no início. Foi exatamente na época que Duda nasceu. Sim. E aí eu acabei fechando Caruaru porque era muito distante. Muito longe, né? Entendi, João. E cara, me conta um pouco mais sobre essa trajetória em relação ao momento do escritório hoje. Você falou que agora você está sentado mais na cadeira de gestão. E para um advogado chegar nessa cadeira, cara, quais são as boas práticas que você identifica hoje que é necessário um advogado ter
para chegar na cadeira de gestão? Porque para passar isso teve 2011 a 2003, 2026 na verdade, né? Hoje fica fácil olhar o escritório, o tamanho do escritório e não ver muito o que você passou no início. Se você fosse falar para o jovem advogado que está começando, está montando seu escritório pequenininho também, como era o João em 2011, quais são as boas práticas? O que você recomenda para esse cara? Por onde começar? Para ele ter um norte, um guia ali de fato que ele possa aplicar dentro da advocacia dele. Rapaz, primeira coisa é a disciplina. Se não tiver disciplina, zero possibilidade de crescimento. Disciplina. A advocacia é disciplina, a advocacia é poupança, a advocacia é cultivo. Se você não tiver isso, você não vai conseguir ser um advogado bem-sucedido. E aí o que é que vai acontecer? Você vai virar um advogado frustrado, sendo muito honesto. Porque sem disciplina, sem processo, é sem crescimento. Tá, então primeiro ponto, disciplina. Primeiro ponto, disciplina. Segundo ponto, resiliência. Porque você não vai conseguir ficar rico do dia para a noite. Inclusive, ano passado, eu dei uma palestra numa faculdade aqui que foi exatamente esse ponto. Sim. A gente vende muito, né, essa questão de... Hoje a gente vê, né, muitos advogados, aí, influencers, vendendo essa história de faça seu primeiro milhão em um ano. E, cara, você consegue fazer o primeiro milhão em um ano, mas você não consegue fazer só não. Então, se você não quer fazer nada errado, sim, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter resiliência. Senão você vai se frustrar. Mais uma vez, a frustração. E aí, depois de tudo, você vai ter que aprender mão que você escolheu direito por algum motivo. Você gosta do direito, você escolheu ser advogado por algum motivo. Aí você vai ter que abrir mão depois que você começar a crescer e tiver que sentar na cadeira de gestão. Você vai ter que abrir mão do direito. Você vai ter que aprender cada vez mais gestão. Você vai ter que aprender a gerir pessoas, gerir emoções, não só as suas. Vai ter que gerir a emoção dos outros. E você vai ter que aprender a gerir recursos. Acho que a maior dificuldade do advogado é exatamente gerir recursos. Porque aí, advogado é muito volátil, né? A advocacia é muito volátil. Um mês eu ganho 1 milhão, no outro eu ganho 400 mil. É muito. De todo jeito é muito. Sim. Certo? Só que não posso, porque ganhei no mês de janeiro R$1 milhão, gastar R$1 milhão, porque no mês de fevereiro, que é carnaval, e a gente teve o recesso do judiciário ali entre dezembro e janeiro, os 30 dias que todos os prazos ficam suspensos, a gente tem muito menos ordens de pagamento. E aí, se você não tiver essa consciência, você vai ficar vendo navios no mês de fevereiro, porque tua folha não vai ser coberta pelo faturamento de fevereiro e março. Então, se você não tem essa gestão financeira... E aí eu estou falando já do escritório mais estruturado. Sim. Mas isso aí vale para qualquer... Se você está começando agora e se você está com 20 anos de advocacia, isso é regra para todo mundo. Tá? Então, se você não aprender a gerir ali, você não vai conseguir crescer, porque todos os meses a sua folha vai estar ali. Todos os meses você vai ter que ter internet, aluguel, se você paga aluguel, contas de telefone também. Inclusive, tem até uma história para contar sobre conta de telefone. Vamos chegar lá. Cara, então, beleza, disciplina, deixar o direito um pouco de lado, resiliência, esses 3 tópicos são bem importantes. E em relação a, cara, você falou muito bem sobre o direito previdenciário que ele escolheu. Para esse cara que às vezes também está perdido, né? Ele não sabe a área de atuação que ele pode atuar, ele não sabe o produto, a ação jurídica que ele pode trabalhar. Como que ele pode definir isso também? Caio, essa pergunta é uma pergunta que eu, nos eventos que vou, sempre ouço. E aí muita gente fala que o direito previdenciário é uma área muito boa de se trabalhar. E eu vou dizer que depende. Tem advogados que se deu bem, tem advogado que cresceu muito, eu e outros exemplos, mas tem advogados que começaram na mesma época que eu e não se deram bem, e mudaram de nicho e se deram bem depois da mudança. Então, acho que o primeiro, o que é que o advogado não deve fazer? Não ir na onda do influencer, certo? Você precisa ali verificar qual é o nicho que você quer. Em qualquer ramo do direito, você consegue... Se você consegue ganhar dinheiro, você consegue prosperar, você consegue escalar. Todos os ramos de direito são escaláveis. Então, o que você tem que fixar é o nicho. E aí você tem que mostrar autoridade ali naquele nicho. Se você não fizer isso... E aí foi sempre o que eu fiz, desde o começo. Eu queria ser autoridade em direito previdenciário. Então, o direito previdenciário me escolheu. Já que ele me escolheu, eu vou escolher ele também. E Entendi. Aí eu escolhi ele e resolvi ser autoridade de direito previdenciário.
Já fui convidado para ser professor, não quis. Já fui convidado para escrever livro, não quis também, porque não é a minha função. Eu quero ser autoridade como advogado em direito previdenciário. Então é exatamente a mesma coisa que qualquer advogado tem que fazer. Ele não pode sair atirando para todos os lados. Aí tem gente que diz assim, sucessões não dá dinheiro. Mentira, dá dinheiro e ganha muito, muito mais que eu, inclusive. Aí eu falei que eu vou faturar de 15 a 20 milhões esse ano. Tem um amigo meu que ganhou 1,5 milhão só no mês de fevereiro em sucessões, certo? Sim. Só em comissão ali, só em honorário, só em percentual de bens. Então, assim, hoje, nossos imóveis aqui em Pernambuco não tem imóvel mais de 1.000, só tem imóvel de 1 milhão. Então é muito fácil você escalar ali tanto em família como em sucessões. Então é escalável também. Então qualquer área do direito, ela é escalável. Agora você vai ter que escolher qual escala você quer e qual jogo você quer jogar. O jogo do direito previdenciário é o jogo do volume, né? Não tem como você crescer no direito previdenciário tendo um processo, tendo um cliente. E quanto mais clientes, mais pessoas. O que tu tem feito hoje, o que tu tem percebido hoje no mercado que você tem procurado para melhorar essa eficiência dentro do escritório? Tem alguma boa prática? Porque, cara, eu estou usando inteligência artificial, tem feito sistema de gestão. O que você tem feito hoje? Cara, são 70 pessoas, 8 sets. Quantos processos você fecha por mês hoje? Hoje a gente está fechando 600. 600 processos por mês. Com o objetivo é chegar até o final do ano a 1.000. Perfeito. Cara, o que tu tem feito hoje? Qual a forma que tu tem feito para gerir e conseguir protocolar esses 600 processos por mês? Tem alguma forma que você vê hoje que o teu escritório faz muito bem, né? Se você der uma pesquisada um pouco sobre o escritório dele e ver algumas ações jurídicas, vocês vão ver uma alta procedência. Eu falo isso porque o João é nosso cliente, nosso parceiro, e a gente sabe muito bem disso, que o escritório dele tem uma taxa de êxito no direito previdenciário muito grande, que, cara, na minha opinião, o principal indicador do previdenciarista que quer crescer de verdade é a taxa de eficiência operacional. Né? Protocolar processo, todo mundo pode protocolar. Agora, ganhar é totalmente diferente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Vamos lá, Caio. Acho que o primeiro ponto, qualquer escritório para ele ser eficiente é cultura. Tá? Então, a gente tem trabalhado máximo cultura. E assim, uma vez por mês a gente fala de alguma forma, em alguma palestra de cultura. E aí de forma mais pontual. Tá. Toda reunião semanal, weekly, a gente fala também ali da cultura, certo? Segundo ponto, sistema de gestão. Cara, sistema de gestão é essencial em qualquer escritório. Aí você vai me dizer, mas sistema de gestão é caro, eu estou começando. Veja, eu comecei a advogar em 2011. Eu tenho um sistema de gestão que eu pago, ele é muito barato hoje para mim. Na época era caro, mas hoje para mim ele é muito barato, eu não deixo de pagar. Era um sistema que a OAB tinha, que é parceria, e hoje ele me custa R$150, mas eu tenho meu cadastro desde 2011 nele, certo? É o principal sistema de gestão? Não, é minha agenda, certo? Hoje ele é muito barato para mim, tem, claro, advogado iniciante, R$150 é muito dinheiro, certo? Mas hoje eu uso um sistema de gestão bom, que ele me dá métricas, então eu consigo medir metas, métricas, dados, financeiro, fluxo de processo, workflows, então tudo isso eu faço no meu sistema de gestão e ele ainda vamos dizer assim, nuvem, então consigo fazer tudo ali. E também tem inteligência artificial. Inteligência artificial é um caminho sem volta, certo? Ela não vai substituir o advogado, mas se o advogado não souber operacionalizar inteligência artificial, ele que vai ser substituído pelo advogado que sabe utilizar a inteligência artificial. Então, o que é que eu tenho tentado hoje desenvolver no meu escritório com relação a essas novas ferramentas? Que todos os meus líderes, nas minhas reuniões diárias, vejam todas as novidades que eu consigo pesquisar todos os dias. Porque além de ser gestor, além de ser advogado, e além de eu sair pesquisando todo dia, eu tenho uma ferramenta curioso, nova. Né? Uma ferramenta nova, sou curioso, ferramenta nova. E aí, a gente vai ali, claro, vai ter uma pessoa no meu escritório que sabe muito mais de inteligência artificial do que eu. Então, eu vou sempre estar ali delegando aquela função para aquela pessoa. Achei essa ferramenta aqui, vamos ver se essa funciona para a gente aqui. Então, hoje eu tenho jurimetria, inteligência artificial com jurimetria, eu tenho contratos e KPIs todas divididas com inteligência artificial também. Eu consigo fazer a ligação do meu sistema de gestão, com o meu sistema financeiro, com o meu sistema de KPIs e todos dentro de uma inteligência artificial, e aí ele me dá todas as métricas que eu preciso. Isso a gente tá em andamento, tá no caminho, a gente tá no caminho. E peticionamento com inteligência artificial.
Eu uso 100%? Não uso 100%. Porque a inteligência artificial não é 100% confiável. Sim. Certo? Então, assim, eu tenho que saber o direito para poder operacionalizar a inteligência artificial. Então, a gente tem algumas inteligências artificiais voltadas para o nosso nicho, mas elas não substituem a nossa petição e a nossa perspicácia e nossa perícia, né? Ali naquela matéria. Então, a gente utiliza, mas com responsabilidade. Então, são os pilares ali. Então, eu sempre tento, inovação e tecnologia são a base também do meu escritório. Tanto que todo ano eu vou para evento de tecnologia voltado exclusivamente para o jurídico. E aí eu passo 3, 4, 5, 6 dias ali, só interno ali. Tipo, o celular ele existe para mandar mensagem para ele. Vou contratar isso, vou contratar isso, vou contratar isso. Claro que é porque o escritório da gente hoje comporta esse nível de investimento. Mas se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás. Sim. E aí eu não vejo como um gasto, eu vejo como investimento. Assim como a casa do 135 foi, assim como a casa do 143 foi. E não pensem, pessoal, que aí quando eu vou comprar ou fazer investimento, eu não penso, cara, eu vou gastar dinheiro. Sabe aí que tem aquela pessoa que sonha o meu sonho? Ela diz, você não está gastando, você está investindo. Sim. E aí aquele investimento ali, ele vem rápido, ele volta muito rápido. Entendi. Então, se você fosse elencar os próximos passos em relação à melhoria de gestão dentro do escritório, cultura alinhado à inovação e tecnologia. E escolher o nicho. E definir o nicho. Definir o nicho. Porque se você for um generalista, você não vai conseguir fazer nada bem. E aí você também não vai conseguir escalar. Sim. Porque eu acho que hoje, o que é que você vê lá no mundo digital? As pessoas ostentando ali o seu supercarro importado e você quer chegar lá. Então você tem que escalar. Então, quando você começa a fazer 5, 6, 7 áreas diferentes, e o direito hoje tem mais de 50, você não vai conseguir escalar, porque você não vai fazer nenhuma boa, nenhuma bem, e daqui a pouco você não consegue mais sair do operacional, daqui a pouco você não consegue mais prospectar, e daqui a pouco você não consegue fechar contrato também, para ter uma nova demanda, para ter uma nova receita. Então, quando você faz tudo, você não faz nada, você perde dinheiro, você vai ter prejuízo. Entendi. João, show de bola, João. E, cara, eu acredito que, andando um pouco sobre o tema gestão, eu vejo que a tua gestão hoje ela está muito atrelado às pessoas no geral. Além de fazer tudo aquilo que você está trazendo para gente. Cara, focar na gestão, focar em tecnologia, inovação, cultura. Teria mais algum ponto, cara? Assim, cara, eu acho que, além de tudo isso que eu estou citando, tem um ponto principal que o advogado tem que ter para chegar num nível de faturamento de 15, 20 milhões por ano? Caio, eu acabei de falar de investimento e eu vou falar um ponto sensível que dói no bolso de todo empreendedor, de todo empresário, todo advogado. Pagar. Só que elogio de adulto é Pix. Né? Perfeito. A gente já ouviu muito isso aí. Isso é boa, né? E aí, assim, para os meus amigos advogados que estão ouvindo agora o podcast, veja, o que você vende? Serviço. E do que depende do serviço? Pessoas. Então, se tu não cuidar do teu time não vai cuidar do teu cliente. Perfeito. Então... Importante, hein, turma? Se eu for dizer assim, entre investir em tecnologia, investir em gestão e investir em pessoas, escolhe pessoas. Escolhe pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui a primeira vez para uma feira de tecnologia, sabe o que é que eu busquei? Uma empresa que me ajudasse a gerir pessoas. Eu gastei uma grana com gestão de pessoas. Eu já tinha passado por uma consultoria antes, essa consultoria que eu tinha passado antes, ela falava de gestão de modo geral do escritório, gestão financeira e gestão de pessoas. E aí, mas por que fazer outro de gestão de pessoas se você já tinha acabado? Porque eu não tinha ficado satisfeito. Eu acho que meu time merecia mais. Como eu acho que merece mais. Então, assim, se você não tomar conta do seu time, não adianta. Eu vou mais além aqui, tá? Eu também trabalho com gado, né? Cara, mais importante que meu cavalo é meu funcionário. E aí ele sabe disso. Então, se você não cuidar de quem cuida dos processos para você, não vai ter nada. Entendi. Show de bola, turma. Isso é muito importante, vocês entenderem que, cara, as pessoas elas têm que estar no centro de tudo.
como o João bem explicou, né? A gente que é prestador de serviço, ter boas pessoas, ter bons funcionários, bons colaboradores, vai fazer com que cuide melhor do seu cliente. Cliente feliz é resultado também do escritório, é um resultado pertinente, né? E, João, eu falo muito sobre perpetuidade. Você é um cara que, 2011 para 26, 15 anos, você é uma pessoa muito boa sobre falar sobre perpetuidade. O que você pensa a longo prazo do teu escritório? O que tu pensa, cara, em 5 anos, o que o João Varela Advogados quer ser? Ou em 3 anos, vou puxar um pouco mais para próximo. O que tu tá pensando para futuro, de fato? Cara, eu tenho essas metas traçadas já, isso aí já com minha equipe de líderes, tá? Então aí, complementando até a resposta da pergunta anterior, eu posso dizer que como líder também, como gestor, você tem que desenvolver pessoas, outros líderes que vão te substituir em algumas funções. E aí, eu já tenho um mini grupo, né? Vamos chamar de mini grupo. Tem o grupo, tem um mini grupo e tem o grupo do grupo. E aí, assim, qual que é o nosso objetivo? Em 3 anos a gente quer estar no Nordeste todo fisicamente. Show. Certo. E em 5 anos a 10 a gente quer estar no Brasil todo fisicamente. Então, o modelo que você quer crescer o seu escritório é o modelo de criação de sede? Cara, não. Mas eu preciso ter uma réplica da minha sede em cada capital, pelo menos. Para que o cliente do Pará se sinta tão bem acolhido, se ele precisar, como ele está aqui em Pernambuco. Isso, inclusive, é um dos nossos objetivos aqui. Eu até brinco com a Aline que a gente antes atendia com uma mesa e eu mesmo montava a mesa e eu levava a cadeira em cima do carro e ela não ligava. Hoje, ela quer fazer a sede exatamente igual a de Recife, todas. Que é para o cliente se sentir tão acolhido quanto na nossa sede. Então, toda filial ela tem que ter o mesmo padrão da sede. E é esse o objetivo, na verdade. É fazer com que o cliente que está lá no Pará, que está lá no Amazonas, que está lá no Rio de Janeiro, ele vai poder ser acolhido independentemente do lugar que ele esteja. Pô, bacana, cara. E uma coisa muito importante é a padronização, né? Então, traz esse conceito de a matriz replicar os outros lugares. É muito importante que a gente faça com que a gente trabalhe nesse formato, de padronizar todo esse trabalho. João, pra gente já chegando aqui na reta final, você que é um cara muito comercial, né? Você é um trator das vendas aí, gosta muito da parte comercial. Cara, na advocacia é muito pejorativo você falar que você vende, né? Alguns advogados, eles não curtem muito a ideia que o advogado vende e tudo mais. Eu queria entender um pouco sobre a tua visão em relação a isso, cara. Sobre vendas, você tem um time comercial hoje, né? Como que você lida com isso? Como que você pode contar... O cara que não sabe nada, que não sabe que tem que ter um comercial, como que ele começa a contratar um time comercial? Então eu queria entender um pouco que você trouxesse pra gente aqui do podcast, falar sobre o setor comercial. Porque para 600 contratos por mês? 600 contratos por mês hoje. Hoje. Pode ser que a gente passe. Mas hoje, tô falando hoje. Vamos colocar hoje, dia 24 de março, 600 contratos por mês. Perfeito. Cara, como que você faz para conseguir fechar essa quantidade de contrato, seja no offline, seja no online? Mas eu quero entender sobre essa força comercial que vocês têm hoje. Vamos lá. Caio, se eu disser que eu sou um advogado e não vou vender, eu vou estar negando minhas origens. Isso eu vou começar logo daí. Tá. Então eu aprendi a vender lá no passado. Então se eu dissesse que eu não vendo, eu vou estar negando o que eu aprendi a fazer lá no passado, de onde eu vim. Então eu não vou fazer isso. Comentei aqui no começo do nosso podcast que eu nasci em cima da sala de um cavalo e me criei atrás do balcão. Sim. Então eu não vou fazer isso. Então eu vendo. Eu vendo o meu serviço, porque é nada mais que isso. O que é que o médico faz? Ele vende o serviço dele, ele vende o conhecimento dele. O que é que o advogado faz? Ele vende o conhecimento dele para resolver o problema de uma pessoa ou transformar a vida de uma pessoa. Então primeira coisa, você tem que mudar essa mentalidade. Se você pensar que hoje você vai sobreviver só ali numa advocacia arcaica, se você começar a botar barreiras, se você começar a só querer advogar numa advocacia tradicional, e eu não estou dizendo que está errado, você não vai conseguir escalar. Você não vai ter a vida ali, pelo menos do Instagram, certo? Que você está olhando, você não vai conseguir ver. Sim. Você não vai conseguir viver. Não vou dizer que você vai viver o extraordinário, porque é difícil viver o extraordinário. Vou conseguir 1 milhão no primeiro ano. É mentira, tu não vai conseguir. Mas sozinho não. Mas você vai precisar começar a formar um time. E esse time precisa vender da mesma forma que você vende. Esse time precisa acolher da mesma forma que você acolhe.
Porque tem que replicar ali a tua cultura. E aí, se você não faz isso, se você não monta esse comercial, você vai ficar para trás. Eu confesso que comecei há pouco tempo no comercial online, né? Ali montar um time comercial. Eu escalei offline. Sim. Eu escalei offline. E aí, quando foi que eu montei? Em 2023, eu estava num congresso, eu falei que eu ia para congresso, certo? Ia para o congresso de tecnologia, de vendas e tudo mais. E aí, em 2023, eu vi sobre isso. Que isso era interessante. E aí, já tinha me chegado uma proposta ou outra e eu ficava com receio ali de levar uma representação... como é que iam me interpretar, se eu era um advogado do Instagram, se eu era mais um influencer, se eu era mais um TikToker, e se eu ia ser o advogado da dancinha. Não sou o advogado da dancinha. Definitivamente eu não sou o advogado da dancinha. Não consegui fazer. Eu vi até uma trend esse final de semana ali. Vou tentar fazer isso. Não vou não. Não vou conseguir. Sou muito duro para fazer essa trend. Sim. Aí... Mas eu não sou. Então, o meu Instagram é muito conteúdo. De fato. Até... reclamam comigo que eu poderia viralizar muito mais, ou até vender muito mais, ou até chegar em mais pessoas se eu fosse menos conteúdo, mas eu não consigo. Menos técnico, no caso, você menos fala? técnico. Tenho muita técnica ali, né? Eu boto muita técnica nos meus vídeos. Pra agregar mais. Perfeito. Mas aí eu decidi montar um time comercial. E aí 23. Eu comecei... 23. E aí eu comecei muito acanhado, né? Peguei uma agência de marketing ali que indicaram no congresso e tal. Eu vou confiar com esse professor, meu amigo, de longa data, vai dar certo. Né? Aí me ofereceram também um comercial terceirizado, também vindo ali daquele professor. Eu disse, vou contratar também, né? É mais barato que eu montar um time aqui. Time, né? Interno, né? Aí tá. Só que aí me ofereceram também uma secretária digital. Cara, oxi, isso resolveu minha vida. O cara vai administrar minhas redes sociais, vai fazer minha mídia digital, vai receber meus leads, só vai marcar reunião para fechar o contrato e ainda vai atender meus clientes e dizer como é que tá o processo. Oxi, vou demitir 5 aqui pelo menos. Economizei horrores aqui, não vou pagar encargo social, não vou pagar FGTS, tá ótimo. Não deu certo. Tá. Rapaz, acontece. A pessoa até do comercial, da empresa do comercial lá, né? Não tô falando do marketing. A empresa era até que eu conhecia ela já de longa data também. Eu nem sabia que eu conhecia ela. Já tinha dado até... Minha filha, para de me ligar, não quero comprar curso, não. Mas aí ela tava fazendo o papel dela, né? Sim, com certeza. E claro que eu destratei com a empresa em 2 meses. Porque o atendimento não foi bom. Porque eles cobram barato, não vão dar atenção ao teu cliente. E eu tive que reestruturar o meu time de sucesso do cliente e o meu time comercial. E aí eu comecei a estruturar o time comercial com uma pessoa. E uma pessoa, tive que voltar a pessoa do sucesso do cliente. Pessoal, o sucesso do cliente é o saque. Se você comprei numa marca famosa, tem um número lá, um 0800, que você liga para reclamar porque veio esgalçada a camisa. É o saque. Aí a gente chama de sucesso do cliente lá no escritório. Perfeito. Certo? E aí tem um comercial que é o atendimento, que a gente faz no presencial. E aí... comecei com uma pessoa e uma pessoa. Hoje eu tenho 4 pessoas no sucesso do cliente. E a gente, além estava fazendo seleção para mais uma hoje. E a gente tem no comercial vendendo, hoje são 3 pessoas. E aí trabalham em regime de escala de trabalho ali. A gente tenta começar às 8 Isso da no manhã. online, né? Fora do presencial. Fora o presencial. Tô falando tudo aqui do online. E aí a gente fica ali com 3 pessoas vendendo em escala e 2 pessoas pegando documento. A pessoa que pega documento, que completa processo, que pega história, não é a pessoa completamente diferente daquela pessoa que faz o atendimento inicial. Sim. Porque senão quebra o fluxo. Se eu pegar uma pessoa para atender, vender, e pegar o documento, fazer contrato e pegar o documento, cara, perdeu o feeling. Isso aí é um insight poderosíssimo. Sobre justamente a montagem desse time comercial, porque você coloca uma função que é para vender e daqui a pouco você coloca um monte de coisa para aquela pessoa fazer, ela não faz nada bem feito. Não faz nada bem feito. E aí você tem que ter consciência de que, eu vou contratar uma pessoa comercial, eu vou botar alguns R$1.000 ali no tráfego pago, aquela pessoa não vai atender. Você vai ter que se desprender. Não adianta você colocar milhares de reais no tráfego e só ter uma pessoa ali no retaguarda, um SDR para vender, para atender. Eu não vou falar vender aqui para ninguém ficar com preconceito, tá? Sim. Mas aqui para aquela pessoa atender, aquela pessoa acolher e aquela pessoa conduzir aquele cliente a fechar o contrato com o escritório. Se você coloca uma pessoa só, não vai conseguir. Vamos lá.
Quantas pessoas você consegue atender com qualidade no dia? Você que começou ali no offline. Eu vou dizer quantas eu consigo com qualidade. Sim. Em 4 horas de trabalho, eu consigo atender 20 com qualidade. Perfeito. 20 pessoas ali sem enrolar. O problema é que eu sou conversador. Não parece, mas eu sou conversador. Aí eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de entender o que é que tá passando ali na vida do cliente. Sim. E aí vem pra inteligência artificial também. Eu não anoto mais nada. Eu ligo o gravador ali da inteligência artificial e ela vai gravando ali pra mim. Eu vou perguntando, o cliente nem tá sentindo ali que eu tô conversando com ele, já intencionalmente. Mas voltando aqui pro online. E aí, se eu boto para ela fazer tudo, ela não vai fazer nada. E aí você vai ficar dizendo que essa pessoa não tá vendendo, essa pessoa não tá montando processo. Essa pessoa realmente ela não tá, porque ela não tem tempo. Sim. Ela não faz bem nada, ela nem faz bem o atendimento, o acolhimento e a venda, como ela também não monta o teu processo direito porque ela não tem tempo, porque chegou outro lead. E é exatamente sobre isso que eu falei na minha palestra. Cara, você pode ali, eu vou botar R$1.000 no tráfego pago, vai me gerar quanto? Vai me gerar 500 leads. Tu consegue atender 500 leads no WhatsApp? Você consegue ainda responder 500? Vou fazer para você, cara. Você consegue responder 500 mensagens no mês no WhatsApp? Não. É muito difícil, né? Muito difícil. A gente lá na pandemia aprendeu muito ali se ficar no WhatsApp, a gente ficava muito no Instagram, mas a gente enjoou. Só que agora a gente tá nesse mundo. Quem ficou muito ali enjoou. E aí, se você não consegue atender, você vai perder. E aí, se você demora a responder, e aí demora 5 minutos a responder, é diferente. Do lead que chega no presencial, que veio indicado, ele veio com a intenção de contratar. Sim. Já o lead que vem do tráfego pago, se você não tem esse acolhimento, se você não tem esse atendimento ágil, se você não tem esse sucesso do cliente, cara, esquece. Teu escritório vai estar fadado a um insucesso. Show de bola, show de bola. Então, agora, 2023, você tentou, desse formato que você falou, terceirizar um pouco o comercial, viu que não funcionava, né? Até falo pro pessoal que me pergunta sobre isso, eu diria pra ele, cara, você daria emprestado seu coração pra outra pessoa? Provavelmente que não, né? Então, normal, a pessoa... Vem muita gente querendo... Cara, terceirizar o comercial, tem uma empresa ali, eu disse, cara, pra mim não faz sentido. Porque a tua empresa, o teu escritório precisa ter um comercial, né? Você aprendeu isso na prática, né? Então, isso é muito importante. Terceirizar o comercial, para mim, não é uma ferramenta bacana. Pode ser que no começo seja uma ferramenta que você possa tentar, mas o João viu aqui na prática que hoje o resultado dele dentro do digital, você pode compartilhar um pouco também, João, atual. Você falou o problema que você teve no digital. Agora, como que tá? Hoje, 600 processos, uma parte relevante aí já vem pela internet, né? Então, aí o que aconteceu? Em 2023 eu aprendi que não podia ser ali terceirizado, de jeito nenhum. E aí, em 2024, comecei a montar meu comercial e aí continuei ali com a agência do tráfego que eu tava e ela permaneceu 2024 todo porque eu fui aprendendo a fazer o digital. E aí eu percebi exatamente isso que eu estava tocando, que eu precisava acolher diferente. Por mais que as pessoas tivessem que acolher ali de forma similar ao que eu acolhia, eu precisava acolher mais rápido. Eu precisava ser mais ágil. E aí, vou dizer assim, vou contratar a inteligência artificial, vai resolver minha vida. Vai não também. Vai não, porque a inteligência artificial não vai acolher, não vai fazer reunião, não vai fazer atendimento do jeito que o humano faz. O que a inteligência artificial faz ali? E eu testei, pessoal, tô falando aqui de conhecimento de causa. O que a inteligência artificial faz ali? Ela consegue pegar dados básicos, uma pré-qualificação. Nem falo de qualificação real, eu falo de pré-qualificação. E aí ela te dá um lead mais ou menos desenhado, vamos dizer um cliente ideal que você desenhou, que aí falando tecnicamente seria a persona que você desenhou ali para aquela inteligência artificial. Mas aí você vai precisar de uma pessoa para um time, uma pessoa não. E aí, claro, eu tô falando de quanto você vai investir. Sim. Se você investir pouco, você precisa de menos gente. Se você investir mais, você vai precisar de mais gente. Cada vez eu quero investir mais, eu vou precisar de mais gente ainda. Mais gente ainda. E aí, o que é que leva hoje a gente a querer investir mais? É o retorno. Como eu falei, eu não sou hipócrita. Eu gosto de ajudar, eu gosto de transformar a vida de pessoas, mas eu gosto de ganhar dinheiro também. Eu vivi no comércio, cresci no comércio, então a gente gosta de ganhar dinheiro. E aí, o que a gente faz? A gente investe ali na formação daquelas pessoas, formação continuada. Cara, isso eu gasto. Tu tem um professor dando aula para tu todo dia? Tenho, para todos. Sim. Tanto para o comercial, quanto para o operacional, quanto para o sucesso do cliente. Todas as pessoas participam de aula lá no escritório. Tem ano que a gente faz todos os meses, 12 meses por ano, até mais de uma vez por mês, aula lá no escritório. E aí, pode ser aula interna, pode ser aula externa. Então, é qualificação
sucessiva, continuada, de toda a equipe, não só do comercial. O comercial ele precisa, a gente faz um script? Faz. Aí é o segundo ponto, montei o comercial, agora eu preciso desenhar o script. Tem agência de tráfego pago até, agência de marketing que faz o script para você também. Como é aqui de Caio. E aí, só que acho que não é suficiente. Porque, vamos lá, imagina, Caio, que vou dar um exemplo aqui de um produto que eu gosto de trabalhar. A aposentadoria da pessoa com deficiência. Cara, é um produto completamente técnico, certo? Sim, concordo. Se eu me contentar ali, e aí eu não estou falando que o script é ruim, mas eu preciso saber que, às vezes, o atendimento ele foge fora da linha. E quem não passou ali num caso, por exemplo, que teve que dar um Google na hora. E hoje não é mais Google, né? Não teve que dar um chat GPT ali. Foi no GPT na hora pesquisar. da pesquisa ali. Que chegou, por exemplo, uma doença que você nunca ouviu falar, que é uma doença que isenta de carência e que você nem tinha conhecimento. Sim. E eu tô falando aqui pro público previdenciário, tá? Eu falei aqui tecnicamente do público previdenciário. E você teve que dar um Google, ou você teve que dar um chat GPT. Quem nunca fez isso? E aí as pessoas precisam estar preparadas ali para dar aquele Google, porque aí dependendo do teu vendedor, dependendo do teu atendente, seu SDR, ele não vai saber fazer isso. Então você tem que preparar ele para isso também, para fugir do script. Então vamos lá, ponto 1, montar o comercial. Segundo, dar um roteiro para ele atender aquele cliente, para ele saber qualificar, para ele saber que quando aquele lead ali, aquela pessoa que... Vou parar de falar lead, vou falar de cliente. Quando aquele cliente ali é interessante para o escritório, certo? E quando é que eu vou ter que levar? E é o terceiro ponto, como conduzir aquele cliente ali para uma reunião ou para fechar um contrato. E aí eu vou falar o seguinte, vai depender do produto que você escolher. Tem produtos que eu consigo cobrar antecipadamente. Vamos lá, pessoal que trabalha com plano de saúde. Quem é que aqui não vai cobrar se trabalhar com plano de saúde? O índice de êxito é muito grande? O índice de êxito é muito grande, mas os honorários finais são muito pequenos. Por quê? Porque o nosso judiciário não reconhece o trabalho do advogado. Fazer o quê? Né? A gente tem honorários ínfimos aqui. Eu já ganhei ação de R$ 1 milhão de reais e ganhei R$ 1.000 de honorários comerciais. O judiciário não reconhece o trabalho do advogado. Recorri, aumentou? Não. Então eu preciso ter uma remuneração antecipada, certo? Isso aí geralmente acontece em plano de saúde. Nunca fiz outro tipo de ação? Já fiz, pessoal. Claro, já fui jovem advogado, mas eu estou dizendo aqui para você não fazer o que eu fiz no passado, para você não errar o que eu errei. Escolhe o nicho. Plano de saúde é uma área maravilhosa de trabalhar. Todo mundo fica doente. Aí... Terceiro ponto aí, então, falei do primeiro ponto, montar o comercial. Segundo ponto, montar o script, treinamento e saber conduzir o cliente ali para uma reunião. E aí depois, claro, que não adianta você só vender, Caio. Imagina que... Eu vou dar um exemplo aqui da casa de peça. Imagina que eu tenho uma casa de peça com a maior diversidade de peças do mundo, certo? Ali daquela cidade, vamos dizer, daquela região, mas eu não tenho uma oficina para trocar a peça de carro. E também não tenho parceria com oficina. Mas na cidade ainda também não tem oficina. E aí, Caio, tu vai comprar daquela casa de peça? Não. Por quê? Porque tu não vai. Tu vai ter que pagar o serviço em outro lugar e talvez deslocar o carro que está quebrado para outra cidade. Não compensa. Né? Então aí vamos falar agora do advogado. Se o advogado vendeu 100 contratos, certo? E quando eu falo de contrato fechado, não está dizendo que a documentação está completa, Caio. Eu estou dizendo que eu vendi 100 serviços. Agora eu preciso operacionalizar aquele serviço. Ou seja, eu tenho que ter um setor específico no meu escritório para montar aquele processo, certo? E às vezes eu tenho que ter mais de um setor fazendo a mesma função. São funções iguais, João. Não era para ser o mesmo setor, são funções iguais, mas são clientes diferentes. Certo? Uma coisa, como eu já falei antes, é o cliente do online e outra coisa é o cliente do offline, do atendimento presencial, que vai lá no teu escritório. E aí, se você só trabalha online, beleza, você só vai precisar formar um setor, né? O setor de montagem de processo. E aí você vai ter que fazer um novo treinamento e um novo script de atendimento e qualificar aquelas pessoas ali para quando o lead resistir à entrega de algum documento, o cliente resistir à entrega de algum documento, ele conseguir resolver aquele problema. Quebrar essa objeção, né? Quebrar essa objeção. Vai resolver aquele problema. E aí é o setor de triagem. Então vai setorização. Já estou falando de setorização aqui. Beleza. Consegui montar o cliente, consegui montar o processo. Tu consegue, Caio, se você fosse advogado, dar entrada de 100 processos no mês? E eu estou falando que você fechou 100 processos no mês. Consegue? Bem, eu consigo 30. Eu consigo 30, 40 processos no mês. Quando eu fazia, o meu máximo ali foi 50 processos. Certo? Eu gostava, no escritório, o que é que eu gostava de fazer? Eu gostava de fazer aposentadoria especial. Certo? Então, minha dedicação foi de aposentadoria especial. Eu conseguia fazer 50 no mês.
quando eu conseguia fazer inicial, hoje eu não consigo mais, certo? E aí, você vai precisar operacionalizar. Você vai ter que ter um retaguarda. Ou seja, você vai ter que ter um operacional. Então, eu já falei de 3 setores aqui do escritório. 4 setores. A gente tem que ter o comercial, que vai vender para você, que vai atender seu cliente, vai recepcionar e transformar, vai vender a transformação na vida dele. Você vai ter que ter um setor de montagem de processos. Aquela pessoa ali que vai completar. Precisa ser um profissional super qualificado, advogado, ganhando 10 mil reais? Não, pessoal, pode ser um estagiário, certo? Mas a pessoa precisa fazer aquela função. Montei o processo, agora eu preciso de alguém para dar entrada no processo, certo? Aí agora vem o principal, eu dei entrada no processo. Eu preciso manter aquele processo ativo. Vai ter emenda, vai ter petição de e-mail. A pessoa do comercial vai conseguir? Não. A pessoa da montagem vai conseguir? Não. A pessoa do operacional aqui que protocolou também não. A gente tem aqui um outro setor já no escritório, que é o setor de recursos e petições, que lá no escritório é formado por mais ou menos 10 pessoas. E aí, essas pessoas aqui fazem o processo andar. E aí, falando tecnicamente para o meu advogado entender, impulsionar. É ele que impulsiona. Mas, João, o impulsionamento é oficial. Espera. O impulsionamento não vai vir oficialmente. Você precisa ir lá, despachar o processo, ralar o bucho no balcão. Acabei essa fase, ganhei o processo. Agora eu preciso do setor de execuções, que até a semana passada era eu que chefiava. E aí, se vocês observarem lá no meu Instagram, semana passada eu passei a caneta para Roberto. E aí hoje ele comanda o setor de execuções do escritório. E aí hoje realmente eu fico só no comercial e no financeiro. É basicamente isso. Então aí eu falei dos setores que eu tenho no meu escritório. Claro que tem outros setores ali subjacentes, adjacentes a esses setores, mas eu falei da setorização básica do meu escritório. Se você não conseguir fazer isso aí, pessoal... E aí eu não estou dizendo que você precisa pagar subsalários e contratar os advogados mais experientes. Você precisa formar o seu time, certo? E aí o que dá certo para mim pode não dar certo para você. Você tem que desenhar o seu setor, o seu escritório. Com certeza. E João, conta um pouco sobre essa... A gente está chegando na reta final aqui já... Conta um pouco sobre essa tua experiência que tu teve agora montando um setor comercial. Hoje teu setor comercial online ele fecha quantos contratos por mês? Vamos lá. Esse mês ele vai fechar 200 contratos, certo? Então a gente pode dizer aí que de 600 processos, 200 já está vindo pelo digital. Já está vindo do digital. Representa aí uns 30%, né? Eu acredito, Caio, que hoje ele está em 190. Tá? Eu saí do escritório, estava bem próximo disso. Então, eu acho que já fechou 190 hoje. A gente vai passar de 200 esse mês, de março. Então, a montagem do setor comercial vai começar com pessoas. Sempre é sobre pessoas. Tá? Então, você vai precisar ali de um perfil completamente diferente daquele perfil que você gosta. Tá? Eu vou logo dizer que você não vai gostar desse perfil. Se você for um cara técnico... E aí eu tenho uma mistura dos dois, né? Eu sou um cara técnico, que gosta de estudar pra caramba, e gosto de vender. Só que aí o meu lado vendedor, ele é diferente. Por exemplo, tenho certeza, Caio, que você não gostou de mim à primeira vista. Eu fui fechado com você, certo? E eu queria escutar mais do que falar. Sim, foi assim. Sim. Você ligou pra mim, eu lembro ali, quem falou primeiro foi uma outra pessoa, foi uma mulher lá da E3, mas depois você ligou pra mim, eu tenho certeza absoluta que você não gostou de mim. Tá? Aí, porque eu era bem fechado ali, porque eu queria escutar mais. E aí é verdade, ele tá mentindo não, isso é verdade. Porque ali eu tava sendo técnico, queria saber o que ele queria me vender e como é que ele ia me vender. E só que aí, pra montar o comercial, você precisa quebrar essa objeção. E todo advogado gosta de ser técnico, né? Todo advogado gosta de ser técnico, gosta de se mostrar sério. E é diferente do setor comercial. O setor comercial, ele tem que ser acolhedor. O cliente precisa se sentir acolhido, se sentir bem ali. Então, tu já vai ter que mudar ali a primeira quebra de paradigma. E você vai ter que fazer... E aí eu tô falando do online, pessoal. Você vai escrever muito. 100%. Você vai ter que escrever muito também. Então, tu tem que ver a redação da pessoa também. Mas hoje o teu online, o teu comercial que você montou há quanto tempo mais ou menos? O comercial que está funcionando hoje? Sim. De novembro para cá. Novembro para cá. Então, ó, turma, só para vocês terem noção do resultado que esse cara teve, porque ele é uma pessoa muito... Vocês já perceberam aqui que ele é muito executor, né? Desde o começo que ele falou lá da primeira sala que ele pegou, até hoje ele é uma pessoa que sempre executou muito. Então, de novembro para cá, foram 190 contratos. De novembro para cá, eu saí de
15 contratos por mês para 190 contratos por mês. Explicar melhor. Eu estou dizendo que hoje, dia 24 de março, a gente fechou 190 contratos no mês de março. Show. Certo? E a meta para esse ano digital é quanto? A gente quer chegar meio a meio. A gente quer subir 100 contratos no offline, ou seja, chegar a 500, que é o que eu fecho 400 por mês. E eu quero fechar 500 no online também. Eu quero igualar, eu quero deixar o meu escritório offline e o meu escritório online do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. E aí, essa é a minha meta. E eu vou alcançar. Vamos alcançar juntos, né? Vamos alcançar juntos. João, e só para contextualizar aqui para o pessoal entender também, todos esses processos que você fecha online, você consegue delegar 100% dentro da matriz hoje? Todos os processos que eu fecho online, eu consigo delegar 100%. Dentro da matriz. Consigo sim. A única coisa é um produto novo que a gente vai discutir ainda, que aí não vai ser dentro da matriz. É outra situação. É outra situação, mas aí vem novidade por aí. Show de bola. Então, turma, para vocês entenderem o como a execução ela é primordial para o crescimento do escritório, né? A gente viu aqui, junto com o João, toda a trajetória que ele teve desde o início da advocacia até hoje. Ele acabou se reinventando. Acho que a reinvenção, ano após ano, foi muito importante. E essa mudança também hoje de sair... Não vou dizer sair, mas uma mudança de conseguir equilibrar o offline com o online é também uma reinvenção, né, João? Exatamente. Caio, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para quem tá ouvindo, né? E por que ter medo de se reinventar? Sim. Cara, eu me reinventei várias vezes. Então, acho que quebra esse paradigma aí. Reinvenção é a vida. Se você não se reinventar, você vai ficar para trás. Então, se você não fizer isso, já era. Tu vai... Fecha o escritório. Show de bola, João. Vamos para a reta final aqui agora. Eu vou te fazer algumas perguntas. Estou indo para minha cola aqui, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas, é um bate-bola, na verdade. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder com o que vier na tua cabeça. Beleza, vamos lá. Fechou? Deixa eu abrir aqui a nossa colinha. Vamos lá. João. Isso aqui direto da nossa copywriter, Laura. Um livro que mudou sua visão de negócio. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. A pior métrica que um advogado pode acompanhar. Essa é uma boa pergunta, né? A pior métrica, aquela que é inútil, que todo mundo fica olhando. Bexiga do sobrestamento. Sobrestamento por temas dos tribunais superiores. Sobrestamento, então show. A melhor ferramenta de gestão que você usa hoje? A DV Box. Uma tese previdenciária que você acha que vai explodir nos próximos 2 anos? Você não quer espalhar isso aí? Essa eu não quero espalhar, não. Mas digamos... Salário e maternidade. E o que separa um advogado que ganha dinheiro do advogado que vive apagando incêndio? Gestão. Sem gestão é incêndio todo dia. Show de bola. Turma, João, pra gente finalizar, cara, me fala um pouquinho, né? Você que é cliente nosso há, acho que uns 8 meses já, há um tempinho. Esse mês. Fazendo 8 meses esse mês? Pô, show de bola, que bom. Cara, como que tu conheceu a E3? Como que foi essa experiência? Me explica também como que tu começou, aonde tu tá hoje, para o pessoal também conhecer em relação a esse trabalho. Vou dizer o seguinte, tráfego de paga da E3 é bom, viu, pessoal? Porque eu tava correndo na esteira, a E3 parecia. Eu tava andando de cavalo, a E3 parecia pra mim. Eu tava ali no intervalo, indo buscar, levar um cliente na recepção e voltar pra minha sala com outro cliente, a E3 aparecia. Então foi o tráfego pago. O tráfego no Instagram pago da não E3. Parava de aparecer não, Caio não. Todo dia aparecia Caio no meu Instagram. Show. Então, ó, turma, é aquela coisa, né? Se a gente faz pra gente do mesmo jeito que a gente faz pros nossos clientes. Então, isso é um ponto muito importante. Apareceu tanto que eu cliquei. E comprou. Então, teve taxa de conversão aí. E, cara, como que foi o teu início? Porque eu gosto muito de falar do início mesmo, porque muito advogado, ele fecha 15 contratos, fecha 20 contratos e ele desanima, acha que o digital não é pra ele e tudo mais. E, cara, você teve um processo ali, né? Você fechou uma quantidade de contratos no primeiro mês e pra hoje conseguir ter uma perspectiva pra 500 contratos por mês, que é o seu objetivo para esse ano, teve uma certa mudança ali, né? Vamos lá.
Cara, eu falei pra você que eu comecei no digital em 2023. Comecei tarde. Vamos lá, comecei tarde. Pouco. Tem gente que nem começou ainda, então tá. Eu acho que eu comecei tarde. Eu já disse que eu não tenho medo de me reinventar e tive medo. Comecei em 2023 muito devagarzinho ali, colocava R$1.000, R$2.000 ali no tráfego pago. Tinha medo de contratar, terceirizei, né? Só que eu aprendi um negócio, pessoal. Ninguém vende como você. Certo? Maravilha. Isso é importante. Aí eu disse, cara, eu tenho que formar meu comercial. Ponto. Caio me ajudou nisso aí, pessoal. Não posso negar. E aí, uma agência de tráfego pago é boa, é indispensável. Certo? Que ali também viste a tua camisa da tua empresa, viste a camisa do teu escritório, entenda também quais são os teus objetivos. E aí, falando inclusive da E3, eles, assim, pelo menos a equipe que me atende, eu não posso reclamar de nada, não. E o que é que eu digo ainda por cima? Que você não precisa ter medo de investir. Porque, vou gastar 5. Cara, tô gastando mais hoje. E volta. Porque, pessoal, quanto é que vocês cobram hoje no Amparo Social? Investir 5 paga. Tenho certeza disso. Com certeza. Aí, você não pode ter medo de investir, não pode ter medo de se reinventar. E aí, o que é que mudou realmente foi exatamente essa mentalidade. De que aquilo ali era um investimento, que aquilo ali era o futuro do meu negócio, que era o futuro do meu escritório. Eu sinto que preciso da minha unidade física. Eu sinto, sabe por quê? Porque quanto mais eu apareço no digital, Caio, mais o movimento da minha unidade física aumenta. Você tem noção disso? E é um impacto que você não tem como metrificar, né? Não tem como metrificar. Hoje aqui na sede eu tenho 2 salas de espera, só para o cliente sentar. Caramba. Então, assim, aí as pessoas conseguem... Eu estou aumentando o meu time de sucesso de cliente e de atendimento e ligação. Por quê? Porque é muita gente pedindo para ir no escritório, para me contratar. E aquele ali, ele veio... Eu vou chamar de orgânico aqui, porque ele me conheceu no digital, mas ele está convencido que precisa me contratar. Perfeito. Que eu sou a solução dele. E ele vai lá, ele já vai fechado. Ele já vai fechado porque ele já me pesquisou. Maravilha. Então você precisa ter presença forte no digital. E tu não precisa, para ter presença forte no digital, ter 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. O teu vídeo precisa aparecer para quem não é teu seguidor. É isso que tem que acontecer. E vender aquele teu produto, vender que você é bom para ele. Agora, para isso tu precisa escolher um nicho, saber o que tu quer fazer e ter um posicionamento. João, para a gente finalizar, foram quantos contratos fechados mês a mês? Primeiro mês, você lembra mais ou menos como é que foi? Lembro. Como é que foi a escadinha? Novembro, a gente começou ali se você fizer a conta, foi em agosto de 2025, certo? Que dá exatamente 8 meses hoje, certo? Esse mês. Eita, vai aumentar o contrato agora. Aí, eu tava fechando ali 15 contratos por mês, só que aí... A E3 veio e eu já tinha consciência do crescimento, já tinha consciência da força que o comercial do digital era, mas a E3 reforçou isso e me fez ter mais vontade ali de investir no digital. E aí o que eu fiz? Eu decidi que eu ia parar um pouco de ser um advogado ali offline, de atender, e eu ia me dedicar um pouco ao comercial. E aí eu estruturei ali de agosto até novembro o comercial, contratando pessoas, treinando pessoas, com uma pessoa capacitando o meu time comercial dia a dia ali, ensinando o que é que eles iam vender. Não só eu, porque Santo de Casa às vezes não faz milagre, eu trazia professores de fora para ensinar para o meu time comercial ali, porque eles precisam saber vender. Sim. O que adianta você ter 50 vendedores se eles não sabem vender uma jujuba? Sim, não vai vender nada. Então eles aprenderam a vender ali, e aí em novembro eu fechei 15. Mas eu disse que em dezembro eu queria fechar 90. E era 6 vezes mais, né? Sim. E eu fechei 95. Aí, em janeiro, eu disse que eu queria fechar 150. Eu fechei 155. Fevereiro, eu queria fechar 155, que aí eu achei que não ia bater, né? Porque carnaval. Um mês menor. Um mês menor. Carnaval, eu disse, não vou bater, vou botar a meta menor. A gente fechou 160. E esse mês, dia 24, a gente já bateu 190, a meta era 200. Então, 190 contratos previdenciários através do digital nesse mês. No mês de março de 2026. Show de bola. Turma, espero que a gente tenha contribuído um pouco nesse momento aqui com vocês. João, agradecer pela participação, foi muito top. O João que é uma referência aí no mercado pra gente quem não conhece o João Varela, onde é que ele encontra o João Varela, Instagram, deixa aí o @ pra galera te seguir. _ o Instagram é _ João Varela Advogados e fica lá na rua Arquimedes de Oliveira, a nossa sede, número 135, em Santo Amaro, Recife. Show.
Mas tem algumas cidades aí. A mesma marca, mesmo no escritório, se você entrar lá, vai encontrar a mesma coisa nas outras unidades também. E João vai estar lá nas outras unidades também, viu, pessoal? Porque quem roda é João. Então, turma, para quem tem dúvida, entra lá no Instagram do João. E para você que quer entender um pouco como que a E3 pode te ajudar, tanto na parte de vendas, tanto na parte de marketing, assim como o João, que saiu de 15 contratos digital para mais de 190 contratos mensais dentro do direito previdenciário, eu quero te convidar a clicar aqui no botão abaixo, a falar com a nossa equipe e receber um diagnóstico 100% gratuito de como a gente pode ajudar o seu escritório a crescer mais no digital. Esse foi mais um episódio do ROI Jurídico. Tamo junto, valeu, falou e fui!